no marketing existe o conceito de você pegar a autoridade emprestada. Porque basicamente, por exemplo, você fala assim, eu vou ensinar uma técnica que é usada pelo Google, que o Google utilizou para crescer seus negócios. Você acredita que essa técnica de pegar a autoridade emprestada é eficiente? É uma coisa que as pessoas deveriam fazer? Eu acho que dá para pegar a autoridade emprestada, mas eu acho que a melhor autoridade emprestada é aquela. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast 6 em 7, edição em casa. Esse é o podcast onde a gente discute as táticas e estratégias para você gerar o seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha. Eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje, deste podcast versão em casa, todo mundo remoto, mãozinha lavada, álcool em gel na mão, é o tema autoridade no mundo online. Será que você precisa de autoridade no mundo online para chegar no seu primeiro 6 em 7? Sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Tá joia. Então eu queria perguntar, Érico, primeiro... A resposta é sim, Hugo. Sim, precisa. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Mas vamos lá. Você acha que existe diferença entre autoridade no mundo físico e autoridade no mundo online? Definitivamente. Tipo, se você tem no mundo físico, você não automaticamente, a partir do momento que você entra no online, você já entra com autoridade? Absolutamente não. Absolutamente não. O fato de eu ter autoridade no Brasil, ser reconhecido como um especialista de marketing digital, por exemplo, não me ajuda em nada quando eu pego um avião e vou para a Espanha, por exemplo, ou para a Inglaterra. De nada adianta, ninguém quer tirar foto, ninguém me pede dica, ninguém sabe nem quem eu sou. Então, a autoridade não é uma coisa que você tem, não é inerente à pessoa, não está no Érico, está nos olhos daquele que vê. Então, se você tem autoridade no mundo convencional, quer dizer que para as pessoas que estão no convencional, estão interagindo daquele jeito com você, você é um especialista, você é uma pessoa reconhecida. O fato de você ser reconhecido naquele lugar não quer dizer que você vai ser reconhecido no mundo online, não. É a mesma coisa do Brasil e da Espanha, são 2 lugares diferentes, são duas coisas diferentes. E a gente tem até uns atores, né? Atores brasileiros que são uma grande autoridade aqui, vão fazer filme lá fora, não necessariamente são uma grande autoridade lá, eventualmente eles constroem essa autoridade, né, com trabalhos lá fora, né, mas se você não tem um trabalho, né, como se fosse um autor que não tem um trabalho lá fora, nos Estados Unidos, é diferente de ser considerado uma autoridade lá fora, muito diferente, para o americano, para o alemão ou para a pessoa, você é um desconhecido. E para o brasileiro você é um conhecido. Então, assim como um ator para ser reconhecido nos Estados Unidos tem que fazer um filme visto nos Estados Unidos, uma pessoa para ter uma autoridade online, ela tem que fazer um trabalho online também. Exatamente. Eu acho que a grande sacada do que você falou é a autoridade está no receptor e não em você. Eu acho que isso é que as pessoas, a partir do momento que a galera entender isso... E aí que vem o problema, né? Você faz um PhD e você fala, agora eu sou uma autoridade. Isso não é. Não é. Você tem um PhD, mas não necessariamente é uma autoridade. Tem muita gente com PhD no marketing digital, em marketing, quiçá marketing digital, que não é reconhecido como uma autoridade, porque não está no PhD, está no receptor. Se a pessoa que recebe valoriza PhD... Se a pessoa que recebe, o receptor, valoriza PhD, você vai ter uma autoridade. E acontecia isso muito antigamente, né? Quando era muito raro o PhD tendia a ser uma coisa valorizada. Hoje em dia, você sacode uma árvore, tem trocentos PhDs que caem dessa árvore. Então, não é tão mais raro quanto era no tempo da minha mãe. Portanto, não é mais tão valorizado assim.
Então, aí você me fala, então, Érico, meu Deus, não é PhD, tempo de serviço. Outras coisas que as pessoas falam, tempo de serviço, Érico, tem Nossa. 30 anos, tem autoridade? Não necessariamente, porque muita gente tem muito tempo de serviço. E as pessoas entendem que se tempo de serviço fosse sinal de expertise, motorista de táxi seria campeão de Fórmula 1. E muitas vezes temos nós medo de dirigir com um motorista de táxi. Nem todos os motoristas de táxi são cuidadosos, nada de certo ou errado com isso, mas é o que é. Eu, particularmente, prefiro pegar um Uber, mas sou eu. Então, o que eu quero dizer? É que tempo de serviço também não necessariamente, pela própria lei da escassez, denomina autoridade. Então, Érico, se não é PhD, necessariamente, se não é tempo de serviço, então o que é que mais dá autoridade nesse mundo? Resultado. Por quê? Porque por mais que tem gente que fala sobre o assunto, por mais que tem gente que tem tempo de serviço, por mais que tem gente que estuda, menos pessoas têm o quê? Resultados. Então, o que me dá a autoridade nesse mundo do Brasil? Lá fora não tem. É mostrar a minha capacidade de gerar resultados para mim e, muito mais importante, para os meus alunos. Faço isso através de fotos, às vezes com a foto, né? Um jeito de fazer. Foto, com 713 alunos que fizeram 6 em 7. Como que eu faço isso? Testemunhos, vídeos. Eventualmente você já viu um vídeo meu de alguém que já fez 6 em 7, entrevistando uma pessoa. Textos. Lá no Galera Raiz, eu estou fazendo constantemente... postando um testemunho por dia de alguém que fez 6 em 7 durante esse período do coronavírus. Que eu estou procurando criar uma autoridade. Olha que louco! O fato de eu ter uma autoridade antes do corona não faz necessariamente que a autoridade seja repercutida durante o coronavírus, né? As pessoas acham que as cartas foram reembaralhadas. Tudo bem, então eu mostro resultados de pessoas que tiveram 6 em 7 durante o período. Hoje, daqui, eu espero conseguir, a gente está com bastante gordura, mas a gente vai postar um testemunho novo de pessoas que fizeram 6 em 7 durante o coronavírus. Então, um jeito de gerar resultado, um jeito de gerar autoridade, expertise. Outro jeito, agora eu estou me empolgando, tá? Estou resolvendo todas as perguntas sem resolver. Tô rabiscando aqui. Deve estar rabiscando aí. Mas outro jeito Bora lá. dando conteúdo, demonstrando expertise. Né? Quando eu falo sobre alguma coisa e você, como receptor, entende que aquilo que eu faço faz sentido e te ajuda, isso cria também uma autoridade comigo. Quantas vezes eu estou lendo um livro sobre hábitos, por exemplo. Né? Falei isso no Galera Raiz, estou lendo um livro que... E alguns exemplos são exemplos de resultados, né? Que o autor teve a fazer um experimento X, que pessoas conseguiram criar mais hábitos. Mas outros exemplos não são simplesmente teorias. E só o fato dele saber aquela teoria me faz com que eu pense que ele tem um pouco de autoridade. Entre resultado e teoria, qual que é mais forte? Resultado. Resultado tem menos Por do que quê? teoria. Porque as pessoas querem resultado. Elas querem resultado e pela lei da escassez, existe menos pessoas que têm resultado do que pessoas que têm teoria. Logo, tem menos daquilo que tem menos, tendemos a valorizar mais. Acontece com diamantes. Por que diamante é mais caro que vidro? Definitivamente, por vários motivos. Mas entre eles é porque vidro é menos escasso. Se tivesse mais diamante que vidro, diamante não ia valer mais que vidro. Não mesmo. Se tivesse assim, não ia mesmo. Então, o que eu quero dizer é que resultado, conteúdo também. E resultado, conteúdo são duas coisas muito fortes. Dentro de conteúdo, a gente abre uma caixinha de Pandora. Conteúdo, antigamente, eu acreditava que só a qualidade do conteúdo daria autoridade. Hoje em dia, não. Não é só qualidade, existem conteúdo em qualidade e em volume. Porque o conteúdo, para ele ativar a autoridade, a pessoa tem que ser exposta a vários, não só a um. Porque o prazo de validade, olha que louco, o prazo de validade da geração de autoridade por meio do conteúdo é pequeno. Vou falar de novo. O prazo de validade da amplificação de autoridade que tem um conteúdo é pequeno. Então, o que eu quero dizer com isso? Gerei esse conteúdo para você, essa live. E algum desse conteúdo fez sentido para você.
Aham. E aí você fala, pô, o Érico sabe do que eu faço. Quanto tempo você vai me considerar uma autoridade por causa desse conteúdo? Eu vou julgar que por pouco tempo. Sabe por quê? Porque você é um ser humano que usa a cabeça. E a cabeça tem... Você usou a memória. E a memória é fraca. Daqui a quantos dias você vai lembrar dessa live? Daqui a quantos anos você vai lembrar dessa live? A memória da gente é fraca, a gente tende a esquecer, a gente não guarda tudo. Logo, o prazo de validade desse conteúdo que eu estou gerando para você tem um prazo de validade. Ele vai diminuindo com o tempo. Você vai tender a esquecer. Cada dia mais, demora cada vez mais. Então, como é que eu luto contra isso? Como é que eu faço isso? Eu procuro publicar mais frequentemente. Ao publicar mais frequentemente, eu renovo os votos de autoridade. E é claro, o prazo de validade de um conteúdo, ele vai diminuindo com o tempo, mas eu não sei se ele acaba. Existe uma autoridade residual que fica. Né? Você pode até esquecer, mas se alguém te lembrar, você fala, é verdade, cara, teve aquela live do Érico, foi muito boa, por exemplo. Só que quando você produz muito conteúdo, você fica com residual de muitas coisas. Então, o seu residual tende a aumentar. Então, vamos lá. O Érico está produzindo lives aqui. Se eu intensificar a produção dessas lives, a minha noção de alteridade vai tender a amplificar. Vai tender a amplificar. No curto prazo e no longo prazo também. Vai ter um residual de longo prazo maior. Mas, dito isso, eu sei que se eu parar de publicar... Quem tem uma frase que eu ouvi de um amigo meu, que ele deve ter ouvido de alguém mais. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é considerado como autoridade necessariamente. E é claro que algumas pessoas criaram coisas no mundo que por isso elas vão ser lembradas para o resto da vida. Eu não sei se a autoridade do Einstein vai acabar. Mas uma coisa eu te digo, Hugo. A autoridade dele hoje é menor do que na época que ele estava nos jornais. Quanto mais ele era visto, mais ele era lembrado e mais a autoridade aumentava. O fato dele ter conseguido desconstruir ou entender um processo que vai modificar o resto da vida pra gente, claro, vai deixar ele como uma autoridade por um bom tempo, ganhar um prêmio Nobel, entre outras coisas. Foi o mais simples que ele fez, foi ganhar o prêmio Nobel. Né? Foi conseguir muita coisa. Mas para nós que não somos Einstein, não sei você, e não tem um momento de genialidade que vai mudar a história de como a gente percebe o mundo, precisamos renovar os votos. E a renovação acontece se quanto mais eu renovo, mais autoridade eu tenho. Quanto menos eu renovo, menos autoridade eu tenho. Então, se a gente fizer, né, daqui dia 13 de abril, a gente vai fazer um sprint. A gente está programando de fazer um sprint, se tudo correr certo. E a gente vai fazer 3 lives por dia. Na verdade, uma vai ser com você. Então, às 7h47, eu vou fazer um 747, onde eu respondo perguntas aleatórias da minha audiência. Às 10h07 vai ter o podcast 6 em 7. E às 4h07 vai ter o podcast Faixa Preta. Vão ser 3 lives. Esse sprint de 4 semanas vai tender a criar um boost na minha autoridade. E por que você resolveu fazer esse sprint? Interessante. Porque é o seguinte, o maior jeito de você melhorar um lançamento é você intensificar gatilhos. Princípio, falei isso no podcast passado, tô falando isso. O melhor jeito de você melhorar um lançamento ou a persuasão é intensificar os gatilhos. Existem vários gatilhos. Um dos gatilhos que eu posso intensificar é o gatilho mental da reciprocidade. Então, por que eu estou intensificando o gatilho mental da reciprocidade? Porque eu quero falar o seguinte, em tempos de desafio, e sim, estamos vivendo um tempo de desafio. E eu sei que negócios digitais sofrem menos, quiçá são melhores equipados até para crescer. Mas as pessoas mesmo assim ficam com medo. E eu quero mostrar para vocês que toda vez que acontece um desafio, seja greve de caminhoneiro, seja Segunda Guerra Mundial, seja gripe suína, seja gripe espanhola, ou seja o corona, que deve ser o maior desafio enfrentado por nós como sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, discutivelmente, tem as pessoas que ficam com medo, ficam reclamando, ficam vindo notícia ruim, ficam depressivos, e tem pessoas que amplificam aquilo que elas têm mais controle para compensar o período de desafio.
Então, eu estou fazendo isso para dar um exemplo para os meus alunos mesmo, que é possível você prosperar em tempos de desafio, de usar a crise como a razão de você prosperar. E no mundo digital, como se prospera? Entre outras coisas, fazendo mais, aumentando a dose de conteúdo. Para um atleta, quando ele aumenta, até certo ponto, né? Quando ele aumenta a dose de um atleta que treina 3 vezes ao dia, ele tende a ser melhor que um atleta que treina 1 hora por dia. Então, se o atleta está com um período onde ele vai ter mais períodos de pressão, uma competição um pouco mais acirrada, o que ele faz? Ele pode mexer na variável que ele tem mais, que é treinar mais. Então, é um aumento de doação para vocês. E é isso que faz com que algumas pessoas cresçam, usam a crise como uma alavanca propulsora e outras como uma âncora. São 2 tipos de reação à mesma, é muito louco, a mesma água que endurece o ovo, mesma água quente que faz o ovo endurecer, amolece a batata. O que eu quero dizer com isso? A água é a mesma. A crise é um momento faz pessoas irem para baixo. Eu entendo. E faz outras pessoas a razão de usar esse indo para baixo naquele lado para ir para cima nesse lado. É a mesma crise. E é louco, porque a crise vai passar. A gente não sabe exatamente quando, mas vai passar. Tem que passar, porque senão, né? Cara, tem que passar. Tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa. Gripe espanhola era muito mais letal, causou um machucado à humanidade absurdo, mas passou. E quando essa crise passar, é quem está mais preparado que vai sair na frente. Por isso que, sei lá, você vê grandes nomes de negócio, investimento, tudo, cara, normalmente um conceito ele sempre volta, né? É nas grandes crises que, cara, que se formam os grandes negócios, ou é nas grandes crises que os investidores, tipo, fazem dinheiro, né? Digamos assim. Então, eu acho que é legal linkar esse tipo de coisa. Você pode usar a crise para se preparar, para ir construindo a sua autoridade, para quando ela porque quando ela passar, você vai estar muito. Quem usou isso para se preparar, vai estar muito mais preparado ou preparada para reconstruir o que tiver depois que essa crise passar. Quem usou para ficar para baixo, ai meu Deus, é o fim do mundo. Desculpa. Vai estar, quando a crise passar, vai estar para trás. Definitivamente. E é engraçado que a crise faz com que a gente saia da zona de conforto e crie soluções novas. Olha só que interessante. Estamos nós aqui transmitindo. Antigamente o nosso podcast 6 em 7 não era transmitido pelo Insta. Né? E a gente está aqui com, sei lá, cerca de 800 pessoas assistindo. Ao vivo. E a chance são que eles estão assistindo, porque eles provavelmente estão em quarentena, vou chutar. Ou não. O fato é o seguinte, a própria crise forçou a gente a acabar fazer essas lives também pelo Instagram e forçou a gente a criar uma audiência que não necessariamente estaria criada. A gente não transmitia, então essa audiência, em teoria, poderia estar perdida nesse caso. Então a crise, o problema está virando uma solução para a gente. Engraçado que na crise a gente produz até mais conteúdo. Uhum. Então, está produzindo pelo menos. Então, teve umas semanas no ano passado que a gente não produziu conteúdo. E agora a gente tem uma gordura, a gente está produzindo cada vez mais conteúdo. Então, esse ano, as chances são que toda santa semana, pelo menos gravado lá no YouTube, terá um podcast 6 em 7. Por causa da crise. A própria crise está forçando a gente. A própria crise criou essa oportunidade. Então, a crise pode ser uma oportunidade também. Às vezes ela grita uma oportunidade, depende de como você faz. Mas é por isso que eu estou intensificando. Até mais por exemplo. Eu acho que tem gente que ensina por teoria e eu gosto de também ensinar com exemplo. Perfeito. Show de bola. E a gente está fazendo tudo isso aqui, é muito louco, mas com um laptop, uma webcam e um celular. E um microfone, na verdade, né? Exato. Mas headphone também, tá? Não, a headphone é um headphone do celular. E semana passada a gente usou o microfone do próprio laptop. Então... na verdade, eu usei esse aqui, ó. Eu usei o do laptop. Hoje que. Mas porque, enfim. inclusive, né, a galera não estava aqui no escritório, não consegui, mas saiu.
O Saiu. podcast saiu, a E mensagem foi passada. é. Então, assim, a crise, ela tem os seus prós e seus contras. Basta você aproveitar os prós e evitar os contras. O máximo possível, claro. Exato. E ela pode ser a oportunidade de você construir ou intensificar a sua autoridade. Minha pergunta é, cara, dá para fazer 6 em 7 sem autoridade? É difícil, mas dá. Então, assim, os gatilhos, eles funcionam. Os gatilhos, autoridade, escassez, reciprocidade, eles funcionam tal que a intensidade de um pode compensar a falta de intensidade de outro. Isso não acontece só com a autoridade. Por exemplo, às vezes você não tem prova que aquilo que você funciona, mas você tem muita autoridade. Então, a muita autoridade, que quer que seja isso, compensa a falta de prova, porque há um desequilíbrio, você não tem uma autoridade normal, você tem mais do que. Então, ele compensa. Então, os gatilhos, eles funcionam como compensadores. Tem o gatilho mental da história, que é muito importante. Às vezes você não tem uma história, você não conta uma história. Já foi lançamento sem histórias, mas você tem autoridade, prova, reciprocidade, escassez. Então, todos os gatilhos, eles podem se compensar. Agora, a falta de um gatilho necessita a compensação do outro. Num mundo ideal, você quer andar com um carro balanceado. Num mundo ideal, você quer andar com um avião com todas as turbinas ligadas. Mas, eventualmente, se uma turbina falhar, você pode navegar com as outras turbinas, mas elas vão ter que trabalhar mais intensamente. E você não vai navegar do mesmo jeito se tivesse com tudo. É o famoso, cara, tem gente que já fez sem autoridade? Tem. É a exceção, na minha opinião, né? É a exceção que confirma a regra, que é muito difícil fazer sem autoridade. E aí eu fico pensando, imagina se ela tivesse autoridade. É. Se ela fez sem, imagina como. Então, e como é que eu sei, aí é uma pergunta da galera que está vendo a gente ao vivo aqui, quando eu sei que eu tenho autoridade para lançar? Tem alguma métrica? Não tem uma. Eu não acho que tem essa métrica, não. Eu acho que a autoridade. Eu não sei como medir a autoridade. Não é como comentários, não é como audiência, mas não. Então não existe. Não é essa métrica que deve te guiar. Não é essa métrica que deve te dizer que é a hora de lançar ou não. Existem outras métricas que a gente ensina de forma um pouco mais menos subjetivas e mais objetivas que vão te dizer. Então, a autoridade não deve ser a decisão de entrada ou saída, né? Mas se você estiver acertando as outras métricas, quer dizer que se você estiver acertando as outras métricas que a gente diz na fórmula, como a quantidade de pessoas numa live, quantidade de pessoas no semente, as chances são que você vai ter autoridade suficiente. E As uma outras... outra pergunta. Oh, foi mal. Pode Não, é isso concluir. mesmo. Tá. E uma pergunta que também chegou da galera ao vivo, que eu acho que complementa essa. Érico, para eu fazer um 6 em 7, eu só consigo se eu for o número 1 do meu mercado? Não consegue só se você for o número 1 do seu mercado, não. Tem vários mercados com vários players, e vários players fazem não só 6 em 7, como 7 em 7. Agora, E até 8 em 7. até 8 em 7. Literalmente. E, ao mesmo tempo, é muito mais fácil o valor que você tem sendo único é maior. Então, único quer dizer que você é mais escasso. E como você se torna o único do seu mercado? Você se torna o único, a gente já falou sobre isso no podcast Nicho sobre Nicho. Reveja lá, que é subnichando o tema ou o jeito de falar. Mas o fato de você ser único, você tende a ser mais raro. Eu não sou o único do meu mercado e faço muitos 7 em 7, 8 em 7, às vezes, enfim. Então, assim, o fato de você, se você é único, você é mais raro. Se você é mais raro, você tem mais valor. Teoria, oferta e procura. Dito tudo isso, pode ter tanta oferta que você não precisa ser o único para fazer o seu 6 em 7, quiçá 7 em 7. Massa.
E você acha que existe algum erro que as pessoas tendem a cometer quando elas estão construindo ou tentando construir, procurando Ah, construir a sua autoridade online? elas veem, classicamente, elas procuram construir autoridade com tempo de serviço, fazem muito, currículo, é o jeito que se fazia antes, né? Tempo de serviço, currículo, quando eu falo currículo, são qualificações, PhD, onde se formou, aquela coisa toda. O que mais? Em teoria, esses são os principais. E elas É o que vem na cabeça superestimam, olha mesmo. só, elas superestimam currículo e tempo de serviço e subestimam, então o erro é superestimar, não quer dizer que esses currículos e tempo de serviço não quer dizer que traz autoridade zero. Eu falei que não é o que mais traz autoridade. Então eu estou superestimando isso aí, estou subestimando conteúdo e resultado. E é a combinação dessa superestimação e subestimação que compõe o maior erro deles. Massa. É o que vem na cabeça mesmo. Pela sua experiência, né? Qualquer pessoa pode ser autoridade em qualquer nicho? Ou existe alguma espécie de pré-requisito Eu para a acho que pessoa se tornar uma autoridade ali? qualquer pessoa que é capaz de gerar resultado no nicho pode se tornar uma autoridade no nicho. Se a pessoa não Resultado é o nome, né? gera, se É o ela que não norteia, gera, é o se ela não norte. gera resultado e transformação, vai ser complicado. Porque aí entra numa síndrome do impostor, né? Como assim você está me ensinando a fazer isso se nem você consegue atingir isso? Gera uma inconsistência, isso dificulta. É. Mas eu acho que é isso, é simples. Se gerou resultado, não importa a idade, não importa religião, cor de pele, partido político, gerou resultado, está dentro. A regra é clara, como diria o Arnaldo César Coelho. Gerou resultado, que é um resultado que as pessoas querem, bom, você vira uma autoridade. A regra é clara. É bem simples, né? Não quer dizer que é fácil, mas é bem simples. É bem Cara, simples. autoridade, resultado. Resultado é o norte. Agora, existe algum lado negativo de se ter autoridade online, no mundo online, na sua opinião? Depende de como é observado. Um dos lados que pode ser negativo é que você perde um pouco a sua privacidade. Uhum. E eu não sei se isso é bom ou isso é ruim para você. Quando você vai num restaurante e você está comendo, a pessoa pede para tirar uma selfie com você, você interpreta isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se você interpretar como uma coisa Uhum. boa, porque é o que vai acontecer. As pessoas vão te reconhecer. Então, não é que você perde a sua privacidade, mas elas vão te reconhecer, basicamente, na rua. E algumas pessoas preferem um lado um pouco mais underground e outras pessoas não. Mas eventualmente é uma coisa inevitável de você ser reconhecido na rua, nos negócios. Principalmente quando isso se intensifica. Quando você está jogando um jogo bem grande, intensifica. Então você tem que se perguntar se isso é ok para você. Mas é um efeito inevitável. Porque se a autoridade está em quem recebe, no receptor, se você intensifica a sua autoridade, quer dizer que mais receptores vão te perceber como uma autoridade. Tá. E querendo ou não, isso vai Eu acho ocasionar. que pô, eu fico imaginando a vida do Faustão. Não sei como é que ele vive, né? Mas ele não pode sair na rua. Não é que não pode, mas vai tirar muita foto. A vida É, do. Eu não vou chegar nem no uma Neymar, não, que é logística. um. Eu vou William Bonner. É uma outra É logística, né? uma outra A vida dos logística. caras. Mas um jeito de compensar isso é você não morando no mesmo lugar onde as pessoas te reconhecem como autoridade. Então você pode morar fora, se você assim quiser, né? Isso não me Aham. incomoda, não. Por isso que eu estou aqui. Mas se isso incomoda as pessoas, vai tender a acontecer. E a maioria das vezes é uma autoridade muito boa, porque vem de pessoas que te admiram, né? E isso Aham. é muito bom, mas às vezes você está comendo e não queria tirar uma selfie, entendeu? Se isso é um problema para você de parar para tirar, tomar cuidado para não ficar com muita autoridade. É.
Bom, beleza. E você recomenda postar conteúdos para ganhar autoridade em mais de um nicho simultaneamente? Ah, depende. Às Do quê? vezes, as pessoas não entendem que você pode ser autoridade em duas coisas, e elas se confundem. Por exemplo, se eu quisesse gerar autoridade em mindset para concurseiro, eu poderia estar gerando uma confusão na minha cabeça da minha audiência. O Érico é um cara especialista em empreendedorismo digital ou em concurso. E eu ia ter que explicar isso para eles. Mas o fato de eu ter que explicar isso para ele não evita a confusão. Então, quando você atua em mais de um nicho, as pessoas tendem a confundir, se perguntar. Você é especialista naquilo, naquilo. Às vezes é difícil para a pessoa entender, a primeiro modo, que você é especialista nas duas coisas. Então, é uma das desvantagens de publicar em mais de um nicho. A vantagem é que você tem um público maior, né? Porque você está absorvendo os dois nichos ao mesmo tempo. Então, se você escolher esse caminho, que você saiba que você vai ter que se explicar constantemente o porquê que você tá publicando nos dois nichos. É inevitável essa explicação. As pessoas não vão entender, obviamente. E se você está bem com isso, está tudo bem. E eu acho que se você escolhe dois nichos simultaneamente, você está abrindo mão de focar num nicho. E eu sempre, pela nossa história, pelo jeito que a gente fez as coisas aqui, eu sempre tendo a, a ir pelo caminho do foco. Eu penso, cara, se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você podia estar fazendo. E digamos que você esteja até fazendo bem. Você podia estar fazendo uma delas incrivelmente bem. E será que se você estivesse fazendo uma delas incrivelmente bem, você não estaria tendo um resultado muito maior? E além do que, isso é se você está fazendo as duas coisas bem, porque o que mais acontece, o que eu mais vejo acontecer, é quando a pessoa tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem. Tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo pela síndrome da grama do vizinho é mais verde. Ah, eu estou falando aqui de marketing digital, mas ó, agora que eu vi aqui que esse nicho de investimento aqui em finanças está bombando, eu vou começar a falar disso também. Ah, porque agora eu estou vendo que mentalidade, conheci um cara de mentalidade que está fazendo múltiplos 8 dígitos, e eu vou agora, não, esse nicho de mentalidade é foda, eu vou começar a virar autoridade de mentalidade. E aí eu acho que aí a pessoa se perde completamente. Eu concordo plenamente. Então, quando alguém fala que vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, me acende um mega alerta. Eu falo, pelo amor de Deus, cuidado. A não ser algumas exceções, normal, o que eu mais vejo é esse tipo de coisa acontecer. Então, cuidado se você que fez essa Você pergunta não lembra está de nesse tipo de alguém coisa. faixa preta que está em dois nichos diferentes? Pois é. Não Tô quer dizer que não tentando. tenha, tá? Mas vamos pensar. Não Cara, consigo imaginar. se tiver, olha só, se tiver, a gente tem que parar e fazer um esforço para lembrar de Não, alguém. Ou não é a seja, não é norma, a né? norma, é a exceção. É Essa é a muita verdade. exceção. É verdade. Tem razão. Pode ser que tenha, eu não estou lembrando, mas se tiver, cara, o fato de eu estar aqui, tendo que me esforçar para lembrar, um sinal, vamos dizer assim. Ah, bora lá. É possível se tornar autoridade sem produzir vídeos? Pergunta da audiência aqui, que não chegou ao É, vivo, mas é possível sim. Algumas pessoas são muito prolíferas não, proficientes, isso. excelentes, Aham. experts em outros jeitos. Por exemplo, um cara que tem muita autoridade no mundo digital sem produzir um vídeo, vamos ver se você sabe quem é. O Desculpa, investidor. fala de novo? Um investidor que não produz vídeo e tem muita autoridade. No Consegue mundo, ver? assim, valendo qualquer No, coisa? no Brasil. No Brasil? Você segue ele, acho. Você me recomendou ele, eu passei a seguir porque você segue. Não sei. Henrique Breda. Ah, tá. É. Henrique Breda
faz um conteúdo muito bom, na minha opinião técnica, na minha opinião Verdade, pessoal, desculpa. o gestor Ele, da Alaska. É do incrível, é. Black E o Alaska, conteúdo dele, a muito maioria é bom. escrito. É escrito. Então, não precisa. Agora, no mundo onde a gente está cada vez mais digital, as pessoas querem ver você, na maioria das vezes. Então, se você não vai usar vídeo, ou ao vivo, ou alguma coisa assim, você vai tender a ter que ser muito melhor. Você não vai ter que tender a ser uma pessoa normal no escrito. Então, o vídeo, o fato das pessoas conseguirem te ver, te acessar, a comunicação não verbal, aquela coisa toda, vai fazer com que seja mais fácil. Vou te dar um exemplo. Quando você vai contratar alguém, você contrata pelo currículo escrito ou pela entrevista? A Pela maioria de nós se entrevista, contratava só normalmente. depois da entrevista. Nem que a entrevista não seja pessoal, ela vai acontecer. Você quer ver a pessoa, você quer ouvir a pessoa, você quer sentir a pessoa. E eu acho que a sua audiência quer isso também. Dito tudo isso, há várias pessoas que são tendencialmente escritas que funcionam. O Henrique é um. Total, cara. Total. E tem uma coisa que extrapola. A questão do vídeo, ele tem um outro fator que ele extrapola o assunto que a gente está tratando aqui, que é a autoridade. Eu sei que a gente. Mas só para. Por que eu também sou um grande fã de vídeo, né? Ele permite você criar a audiência de quem interagiu com aquele vídeo. Interagiu, seja pessoas que visualizaram o vídeo, você sabe quem visualizou as plataformas, né? O Facebook, o Google e o Facebook, o Google e o Instagram, que está dentro do Facebook, e o Google é o YouTube, elas te permitem que você não saiba exatamente quem viu seu vídeo até o final, mas permite, por exemplo, quando você for fazer um lançamento, você divulgue o lançamento só para quem viu um vídeo até o final, por exemplo. Então, o fato de, e assim, escrito também permite isso, mas é muito mais limitado, porque ele não sabe quem leu o texto até o final, por exemplo. Ele só sabe quem curtiu, quem comentou e compartilhou. E, por exemplo, a gente vê quando a gente vai fazer investimentos para lançamentos, que normalmente as audiências de pessoas que veem um vídeo até o final, elas performam melhor do que as audiências de pessoas que simplesmente interagiram, like, comentário e tudo mais. Interagir é bom também. Então, o vídeo ele ainda te permite fazer esse tipo de coisa. Extrapola um pouquinho a questão da autoridade, mas ele, enfim, tem um quê a mais ali. Então, É, eu acho que um quem quer exemplo. fazer um 6 em 7 tem que ter vídeo, tem que ter vídeo ali nos seus editoriais de conteúdo. Às vezes eu me pergunto, olha só, a gente está fazendo um podcast 6 em 7, está transmitindo ao vivo. No momento dessa transmissão, tem 940 pessoas com a gente aqui. Aham. 935, às vezes um pouquinho a mais, 36. As pessoas que viram até esse exato momento, que está por volta de meia hora, um pouco mais de meia hora de podcast, elas tendem estão demonstrando com as ações dela mais interesse na gente do que uma pessoa que viu 3 segundos. Então, se eu for escolher Exatamente. para anunciar uma oferta, eu vou escolher para anunciar para quem? Para quem está comigo aqui e viu esse tempo todo ou só para quem viu 3 segundos? Quem vai tender a comprar mais? Então, isso Ou para que quem deu um like numa postagem que eu fiz. ou Né? mandou um emoji. Exato. Então, bom, é isso. Então, o vídeo, ele extrapola um pouquinho a questão da autoridade. Fora que é muito bom para a autoridade também, como o Érico já falou. E você acredita que no marketing existe o conceito de você pegar a autoridade emprestada, emprestar a autoridade de uma outra pessoa. Porque basicamente, por exemplo, você fala assim, eu vou ensinar uma técnica que é usada pelo Google, que o Google utilizou para crescer seus negócios, que o Facebook utilizou quando ele só tinha 2 pessoas e agora ele é uma empresa de sei lá quantos bilhões e tudo mais. Você acredita que essa técnica de pegar autoridade emprestada é eficiente? É uma coisa que as pessoas deveriam fazer? Depende, sim e não. Depende da execução. Essa aí Hum, depende do contexto, né? aham. Eu acho que dá para pegar a autoridade emprestada, mas eu acho que a melhor autoridade emprestada é aquela cujo cara que ela foi emprestada. Nossa, agora veio um. Fala Vamos de lá. você, né? Digamos.
Não sei se era isso que você A ia dizer. melhor autoridade emprestada é aquela pessoa que emprestou, está emprestando isso ao vivo. Dá um exemplo, né? Com exemplo é muito mais fácil. Vamos supor que aqui eu tenho uma autoridade percebida com essas 946 pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, mais as que vão assistir fora. A gente tem no YouTube e tal. Se eu chegar aqui e falar aqui, olha, gente, eu queria te apresentar o fulano. O fulano é um expert muito bom em redes sociais. Ó, vai lá e escuta o conteúdo do fulano. Neste momento onde eu falei isso, as pessoas que confiam em mim passaram a confiar um pouco nele. Porque se elas confiam em mim e eu falei que ele tinha autoridade, elas passam a intuir que ele também tem autoridade. Não é exato, ele não tem exatamente a mesma autoridade que ele, não é tipo uma transferência, mas eu passei parte da minha autoridade instantaneamente para ele. E diz a lenda que ele meio que, pode se falar aqui no mercado, ele meio que pegou a minha autoridade emprestada. É que eu não sei se é emprestado porque ele não devolve, né? Então, por isso que eu falo pegar a autoridade emprestada. É possível pegar a autoridade de alguma outra pessoa? Sim, é. Agora, o problema acontece, quando você fala isso do Google, foi a parada que o Google implementou. Há algumas controvérsias. Será que o Google implementou isso mesmo? Será que não foi? Então, nesse momento que ele joga essa informação, a pessoa vai ter que autenticar um pouquinho. Né? A pessoa vai ter que sacar se aquilo é verdade ou não. E a outra coisa é que qualquer pessoa pode mencionar isso. Ah, eu usei a técnica do Google. Então passa a ser não escasso. Qualquer pessoa pode falar isso. Mas se o Google fala assim, cara, segue o fulano de tal, porque ele foi o cara que mais gerou resultado pra gente aqui no Google, na implantação dessa técnica. Pô, diferente, né? Porque é mais escasso uma pessoa de reputação falar isso. Então, o que eu tendo a dizer é que, sim, é possível você transferir, vou chamar de transferir uma parte da sua autoridade para outra pessoa. Vou chamar de pegar emprestada, não. É possível você transferir, a melhor transferência acontece quando aquele que transfere verbalmente faz isso na frente de todo mundo. É possível você transferir um pouco da autoridade daquela técnica, mencionando que essa técnica foi usada por uma grande autoridade? É possível. E menos intensidade, porque mais pessoas podem fazer, é menos escasso. Além de que você tem que lidar com a dúvida sobre a veracidade da informação, por exemplo. Então, eu não uso muito essa do... O Google fez isso. E às vezes o mais interessante é que você pode pedir, os seus clientes transmitem autoridade o tempo inteiro, né? Principalmente, às vezes acontece o seguinte, eu faço uma live com um cliente meu, e alguém que está assistindo a live conhece esse cliente. E aí ele pergunta para esse cliente, é verdade isso mesmo, do 6 em 7? Cara, para aquela pessoa que conhece o cara, perguntar pro cara, eu vi para ele e falei assim, cara, é verdade mesmo, eu fiz 6 em 7, vai lá e compra. É a melhor transferência, é melhor do que se o Papa, vou dizer o Papa não, para não colocar a religião no meio, é melhor do que se o Bill Gates falar que o Eric é bom. Porque aquela pessoa você conhece, o Bill Gates talvez você não conheça pessoalmente, talvez você não confie tanto naquela pessoa, seu amigo de... Foi pago ou não foi. Você tem dúvidas sobre o processo. Então, não necessariamente você quer pegar transferência de autoridade de uma autoridade grande. Porque para você, a sua mãe é a maior autoridade do mundo. O cara que você cresceu junto, né, o seu amigo de infância, é uma grande autoridade. Você confia nele. Autoridade é aquele que você confia. E você acha que durante um lançamento, a autoridade é uma coisa que você meio que tem que... Eu vou usar um termo aqui só para intensificar. Você meio que tem que ficar esfregando na cara da galera. Você tem que ficar mostrando, aqui, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso. Ou é uma coisa do tipo, você tem que usar mais um desapego, mais um... se você quiser saber quem eu sou, pesquisa aí, algo do tipo. Não sei se a pergunta ficou clara. A pergunta ficou claríssima. Eu acho que a autoridade tem um balanço. Esfregar alguma coisa na cara de alguém, seja o que for, até um diamante, é uma falta de respeito. Né? E aí, ao você... Não, eu tô analisando
as intensidades, né? A gente tem que ter balanço. Comunicar de forma respeitosa e íntegra é produtivo. E como eu digo assim, comunicar de forma repetitiva. Repetitiva passa a ser chato. Né? A gente falou sobre quando você repete uma coisa para uma pessoa que já pegou essa coisa, isso tende a ficar chato. Aí você paga o imposto da chatice. Coisas chatas são menos consumidas. Então, por exemplo, de forma respeitosa, eu mostro que ano passado 703 pessoas fizeram 6 em 7. E eu falo isso de forma respeitosa, mostro as fases. De maneira nenhuma aquilo é esfregar. É uma maneira respeitosa de dizer um fato que aconteceu. Eu repito isso. Se eu repetir isso, eu vou falar para ele que eu estou repetindo por alguma razão. Eu não vou repetir simplesmente pensando que eu vou lá, entendeu? Eu vou repetir para ver se prega na cabeça dela. Então, assim, você tem que ter respeitoso, mas você precisa se comunicar o que é necessário ser comunicado, de forma respeitosa e íntegra. Se você vai repetir muito ou não, aí você vai ficar chato. Mas aí é uma questão... Se você repete sem motivo para repetir, parece que aí fica chato. Eu acho que é. Não é que fica esfregando, fica chato. A repetição causa chatice. A repetição desnecessária, não didática, sem intenção, causa chatice. Entendi. Então vamos lá para a última pergunta deste episódio, que é, Érico, como você aprendeu o que você sabe de marketing digital para se tornar uma autoridade? Nossa, da minha história, a primeira vez que eu aprendi, eu fiz a fórmula de lançamento nos Estados Unidos. Então foi ali que eu comecei a aprender. E aí depois eu passei muito tempo executando a fórmula de lançamento e aprendendo mais ainda. Eu continuei aí a eventos ao vivo nos Estados Unidos para ver o que estava sendo melhorado. Então, assim, faz quase 9 anos que eu vou 3 vezes por ano para os Estados Unidos para aprender. Então, minha fonte veio de lá. Eventualmente, quando eu formei e comecei a ensinar e tive alunos faixas pretas, venho como renovo a minha... Então, assim, eu criei um grupo que chama Platinum, de faixas pretas. Hoje ele tem 65 faixas pretas. E nesse grupo são pessoas que implantam essa técnica. Ao implantar essa técnica em campo de batalha, elas aprendem mais. E tanto eu divido o que eu aprendo com elas, quanto elas dividem o que elas aprendem comigo, na maioria das vezes. Por exemplo, hoje a gente vai ter um call, onde um dos integrantes vai falar sobre eventos ao vivo virtuais. Ele fez um evento ao vivo virtual, semana passada, se não me engano, e ele vai falar tudo que ele acha que ele acertou e que ele não acertou. A gente vai colocar uma call do Zoom, mais ou menos isso aqui, e eu vou aprender mais. Então, hoje, a maior fonte de aprendizado nova para mim, no começo, foi fora. Eu fui lá, tipo, você vai pegar uma muda fora, né? Hoje em dia, a minha maior fonte de aprendizado já não é fora, é dentro, com o meu grupo Platinum. Eles são a fonte da maior aprendizagem minha hoje. Isso depois de tantos anos. Hoje vou aprender. E eu tanto nesse grupo ensino quanto aprendo. Já é um mastermind, um conceito de mastermind, né? De pessoas que estão ali com o objetivo de ensinar. Então eu aprendo não só com os meus erros, aprendo com os erros deles, e eles aprendem também com os meus erros. E acertos também. E é por isso que a gente tem crescido tanto. É aprendizado do campo de batalha ali, né? É aprendizado. Chega uma hora que você está cada vez mais de aprendizado do campo de batalha. Mas no começo você precisa de o direcionamento te coloca numa velocidade maior e mais rápida do que se você fosse simplesmente tentar intuir tudo isso. Né? Tudo isso, né? É isso aí, cara. Show de bola. Então esse foi o episódio de hoje do podcast 6 e 7 versão em casa. Espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo aí. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.